Agora, boa noite oficialmente para quem depois, ou olá para quem vai assistir a gravação. Hoje eu acabei me esquecendo de gravar. Quem assistir a gravação vai pegar só a parte da análise da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, mas depois, o que nós discutimos antes, eu vou sintetizar lá no grupo de WhatsApp. Pronto. De todas que estão aqui, todas leram já o documento da Política Nacional de Educação Especial. A Annelise, eu sei que trabalha na Secretaria de Educação, trabalha diretamente, né, com a educação especial, com a gestão da educação especial no município. A Jassana, a Janete, quem mais está aqui, né? Se é de conhecimento de todo mundo, então é mais fácil para a gente trazer esse debate, né? Então, o que a Política Nacional de Educação Especial ela traz como seus princípios, né? Como é que a gente enxerga, pode pensar esses princípios hoje na nossa atualidade? Se a gente tem dado conta, que desafios que a gente tem enfrentado, né? Qual que é o papel da escola para a inclusão, né? O que a gente entende como a educação inclusiva, né? E qual que é o papel da educação, da escola, né? Para essa inclusão que a gente entende. Quem que é o público-alvo da educação especial? Quem que a gente enxerga como público-alvo da educação especial e quem tem direito e quem é excluído desse público-alvo, né? O atendimento educacional especializado, como é que ele é trabalhado nos municípios em que vocês atuam, né? Aqui são os elementos para a gente depois trazer para o debate, né? Que ações são previstas na política nacional e se a gente tem dado conta ou não, né? E a situação diagnóstica, vocês podem trazer aí da escola de vocês, do município, quem tem conhecimento, né? Enfim, são esses elementos para vocês, então, pensarem e falarem. Quem Só quer isso, né? começar? Então, na verdade, sim, boa noite a todos. Fico feliz de poder, né, ser contemplada com, acho que é um curso maravilhoso, e eu acho que a gente ficou muito tempo sem essas políticas de formação e de debate, embora a política é a de 2008, né? E muitas coisas a gente sempre espera mudanças para melhor, e confesso assim que às vezes, enquanto professora, às vezes nos frustra um pouco do que vem, né, nas políticas, porque me incomoda um pouco a questão do preferencialmente em escolas regulares, e aí a gente tem que estar sempre levantando a bandeira, dizendo sim, é na escola regular, não é salas especializadas, não é segregação, então a gente ainda vem nessa discussão. Eu falo enquanto Blumenau, né, e parece-me que às vezes cansa, né, da gente sempre fica dizendo, não, sim, é o lugar da educação para todos, e não se penso que nós devíamos avançar e não pensar em política na perspectiva da educação inclusiva. Eu acho que aí a gente está reconhecendo que a nossa política ainda não é inclusiva, e parto mais do almejo de que a gente chegue lá numa educação para todos mesmo, né? Que a gente pense em política e numa escola, numa educação para todos, e para todos é para todos, né? Não existe. Então, o meu sonho e o meu objetivo enquanto professora é de um dia a gente chegar lá, e né, é a política a gente que vem tentando melhorar aqui na Secretaria Municipal de Educação de Blumenau. Nós estamos com um grande desafio que inicia dia 9 de junho, de escrever a política municipal de educação especial, né? Então, o município não tem na sua política escrita, tem as suas ações, mas não tem ela escrita no papel ou desenhada, né, do que a gente pensa e quer, e talvez por isso que a gente tem que estar sempre
entrando na briga, no bom sentido de dizer, não, a escola é para todos, tem que pensar para todos, o lugar dos estudantes é na escola, independente da deficiência, do grau de deficiência, é na escola regular, é na escola regular. Então, acho que é essa briga que a gente vem fazendo e lutando para que a gente consiga melhorar, e também da gente sair nessa questão da política de AE não ser uma política só de contraturno, mas assim, dada a sua importância do AE na escola. Para mim, o AE ele é o coração que pulsa dentro da escola em relação à inclusão. Então, é de nossa responsabilidade, professores de AE, sim, né? E eu acho que esse fortalecimento a gente precisa resgatar. O professor da educação especial, ele é o especialista dentro da escola, né? Da gente pensar e olhar, e ele é o coração pulsante que tem que brigar, sim, pela qualidade da educação dentro do espaço escolar daquela instituição. Nós comentamos em outro encontro, né? Como se entende muitas vezes que o Estado chama de segundo professor, e eu nunca, né, a nomenclatura utilizada pela Secretaria, né, de Estado da Educação é segundo professor. Eu nunca concordo, porque eu acho que se a gente chama segundo professor, você está reconhecendo que ele não é o primeiro, ele é o segundo. Se ele está numa segunda posição, então Concordo ele não é o contigo. professor oficial, né? E isso ajuda a legitimar, E né? nem professor de apoio, né? Ele não é apoio, ele é professor. E assim, o professor da educação especial é um professor, uma professora que está ali exercendo o papel, né, como professor de área. E, e a gente se depara muitas vezes com esse entendimento equivocado nas escolas, assim, de enxergar que o professor da educação especial ele está em segundo plano, né? Ele não tem a função Ou que só legítima. ele é o responsável por atender o estudante, mas na maioria das vezes é isso. Ele foi contratado para atender o estudante com deficiência. Uhum. Eu acho que esse é o maior gargalo e a maior dificuldade, né? Quando na verdade, fala de segundo professor ou professor de apoio, é isso, né? Nós viemos, né? A gente vai iniciar essa escrita da política, e também é de que seja ou professor adjunto, professor adicional em sala, ou, né, ou professor mesmo, não seja nem de apoio, nem apoio pedagógico, para que ele também tenha os dois lados, onde o professor mesmo diz eu sou só do estudante, ou onde os outros acham que ele é um professor exclusivo para o estudante. Ou seja, eu colocar um ou dois ou quatro professores em sala não está garantindo a inclusão. Para nós isso é muito, muito claro aqui em Blumenau, né? Então, o município vem de uma política de educação de professor de apoio. A gente, por exemplo, nós estamos hoje com 2.000, quase 3.000 estudantes com deficiência na rede, e nós estamos com quase 800 professores de apoio em sala de aula. Ou seja, é uma política que não se sustenta, e também ela não traz, né, a qualidade que a gente espera do atendimento. Ou seja, há uma exclusão dentro não há uma segregação dentro do espaço escolar. Quando eu sou o cuidador, eu sou o professor do estudante de educação especial. Não há inclusão, né, de fato, e há uma segregação, na verdade, né? Então, não existe uma equidade no atendimento. É o que os dados nos trazem também, inclusive. Annelise, eu sou Noeli, eu concordo com a sua fala e penso que realmente falar de inclusão é rever essa fala, que realmente o contexto educacional ele precisa ser para todos. Eu acho que essa sua fala contribui bastante, né? E a situação aqui em Joinville, no contexto de educação inclusiva, também é as mesmas angústias de vocês aí, a gente tem aqui, né? Eu sou da parte da educação especial, do AE aqui, eu trabalho na APAE, e a gente dá o suporte para o ensino regular, né? E a gente também está com essa angústia. Eu já sou da época dessa política, já trabalho há bastante tempo, né, na instituição, e a gente vem lutando por essa inclusão, mas realmente, como você diz, ainda a gente está num processo inicial, do meu ponto de vista, né? E se a gente não mudar as nossas
perspectiva nesse processo, e se a gente não mudar o nosso olhar, eu penso que a gente não vai conseguir avançar nesse processo, né? Se ficar a gente ainda em cima, né? Ou nesses respaldo de segundo professor, professor de apoio, né? E realmente eu penso que tem que se pensar em algo, né? Que vá abranger esses dois professores, que vai abranger a todos os alunos sem ter essa divisão de aluno, né, dentro da sala de aula do ensino regular. E realmente a gente tem que buscar respaldo para a gente atualizar a educação pública e ver realmente que a gente precisa de uma escola pública de qualidade, sim, mas a gente tem que buscar esse respaldo desse processo dentro da política, tentar com os especialistas, com os estudiosos, rever essas questões. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente vai conseguir um avanço mais significativo, né, nessa área da educação como um todo, né? Verdade. Eu estive no evento aí em Joinville, né, do Tribunal de Contas, e vocês trouxeram, enquanto Joinville, né, eu acho um município que vem avançando bastante também, do qual a gente precisa, enquanto município, nos aproximarmos, né. Então, é um desafio que a gente vem enfrentando, né, escrever uma política municipal baseada numa política de 2008, ela está é um desafio muito grande para quem está na frente do serviço. E também dizer que os artigos que estão colocados no grupo lá, o material de suporte de leitura, são materiais maravilhosos, tá, Luciana? Assim, são autores muito bons, que para mim está me ajudando bastante, porque eu estou iniciando o rascunho então estou à frente de todo esse serviço, e ele me dá um embasamento teórico muito bom para poder assim fazer essas discussões com os grandes grupos, que é a escrita da política. Então, para a gente saber qual é a perspectiva, né, teórica que nós vai embasar o nosso fazer, ele é muito importante, porque sem a teoria eu também eu tenho uma prática vazia, né? Então, isso para mim é muito importante, e eu tenho leitura dividido com os grupos, e para que façam a leitura, e alguns artigos, inclusive, colocando para os professores das salas de recursos fazerem os estudos com cobrança de retorno. Então, é um material muito, muito rico que vocês colocaram, né? Levar isso também para as pessoas que pensaram esse curso, está sendo um curso de excelência. Que bom, Nelise. Vou transmitir as suas palavras para a coordenação do curso. E é muito interessante a gente pensar, quando vocês trazem sobre a educação inclusiva, né? E o que seriam esses todos, né? Porque na especialização em educação inclusiva da UDESC, a gente trabalha da perspectiva da educação inclusiva, não educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. A gente pensa em educação inclusiva tentando reconhecer esse todos, todas ou todes, né? A gente tenta reconhecer quem é que faz parte da educação inclusiva. E aí a gente pensa assim, ó, que uma educação inclusiva não foca apenas no público da educação especial, mas sim as múltiplas diferenças e diversidades que tem numa sala de aula, né? Que, para além da educação, não é negar a educação especial, não é não reconhecer, mas a gente pensar assim, que uma educação inclusiva, ela vai pensar as diferenças em termos de... a partir do público da educação especial, mas pensar as diferenças de gênero e sexualidade que constituem embates, que constituem pontos de exclusão, as questões étnico-raciais que também constituem, né, e as várias formas de ser, oposições de sujeito, como a gente, né, no grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente usa, né, que posições de sujeito que você ocupa e que te e que te possibilitam e que te provocam exclusão.
provocam exclusões, né? Então, na sala de aula, a gente tem o público da educação especial, mas também a gente tem estudantes negros, ou periféricos, de outros estados, né? Dependendo do lugar em que a escola onde está inserida, tem uma questão bastante discriminatória em relação às pessoas que vêm de outros estados, né? Então, tudo o que perpassa a sala de aula, todas essas múltiplas diferenças que constituem a sala de aula e que vão gerar o centro e as margens, né? Então, a educação inclusiva é a gente pensar as margens, reconhecer... E aí é que é um problema grande. Se a gente trazer as margens para o centro, será que a gente não está produzindo outras margens? Eventualmente, assim, a gente buscar olhar para essas margens e tentar desconstruir o centro e a margem, né? Mas pensar todas essas multiplicidades, reconhecer essas potencialidades, né? E aí o papel do professor, da professora da educação especial, então, assim, é ver essas dificuldades que tem na sala de aula, né? E buscar ferramentas para possibilitar a aprendizagem de todas e todas. Lógico, a gente sabe que nem todo mundo vai aprender da mesma forma, os mesmos conteúdos, e vão chegar no desenvolvimento esperado de aprendizagem, vão conseguir se apropriar totalmente, tirar 10 no boletim, né? Mas de pensar que as crianças, adolescentes aprendem, né? E o que a gente consegue possibilitar de ferramentas para... A Noeli abriu o microfone. Na tua fala, Luciana, eu penso que o olhar nosso em relação a tudo isso que nós estamos colocando aqui no grupo, né, nesse curso que está sendo, sim, muito bom, excelente, é o olhar para o ser humano. Eu acho que é esse olhar de ser único que somos que precisa ser respeitado, né? Eu penso que talvez partir desse propósito, né, de respeito ao ser humano único que somos, né, talvez a gente consiga, né, ampliar e melhorar esse contexto inclusivo, né? E, Noeli, o que tu falas já me traz uma questão para pensar. Acho que é interessante, assim, ó, da perspectiva do movimento negro, dos estudos que falam sobre as relações étnico-raciais, o que se tem defendido. É interessante você trazer o ponto de vista, daí eu vou lembrando dessa questão, assim, ó, o que eles entendem é que os grupos, os estudiosos, estudiosas, né, das questões étnico-raciais, que a gente precisa demarcar essas diferenças e reconhecer essas diferenças, nomeá-las para então positivá-las, porque quando a gente apaga as diferenças, quando a gente pensa, não, todo mundo é igual, né? Não sou eu que estou dizendo, eu estou trazendo só um outro elemento para a gente pensar, né? Quando a gente nega as diferenças, a gente vai continuar reforçando um padrão ideal, né? E isso que vários pesquisadores e pesquisadoras, isso é problemático, eu posso depois colocar leituras para vocês, sugerir no grupo, né? Que não passam pelo curso, mas que, né, são um debate mais amplo sobre a questão da inclusão, né? E aí, de pensar assim, como é importante você nomear essas diferenças, não no sentido de colocá-las em caixinhas, mas pensar que existe essa forma de ser, essa outra forma de ser, a outra forma de ser, né? E a gente pensa hoje como o movimento da neurodiferença, hoje ele tem uma questão bastante... assim, como é que eu posso dizer, não uma problemática, mas que nos faz pensar também, refletir, né? O movimento da neurodiferença
vai buscar entender não como uma doença, a questão do autismo, de outros, né, a gente não gosta de usar essa palavra transtorno, né, mas essas outras diferenças, não como uma doença, mas como uma diferente forma de pensar, enfim, né, de se relacionar, enfim. E aí, quando você chama isso como, não como uma doença, aí você pensa, quando não se é doença, há uma questão de política pública por trás, né? Política de saúde. E então, assim, por um lado, nos faz pensar as pessoas que fazem parte da neurodiferença com um outro olhar, né? É uma diferente forma de existir, de ser, mas ao mesmo tempo, se a gente tira esse do aspecto da doença, a gente não possibilita as políticas públicas, acesso à saúde, acesso segundo professor, ou professor da educação especial, enfim, são questões. Mas, assim, de qualquer forma, em qualquer tipo de deficiência, ela não é uma doença mesmo que traz, né? É uma questão do reconhecimento da diversidade, mas, assim, não é uma doença, né? Então, a gente tem que... Essa questão do conhecimento social da deficiência, do modelo social da deficiência. Eu acho que isso é muito importante. E questão da gente, sim, colocar e reconhecer as diferenças, as deficiências, mas não usá-las para... Lu, eu acho que você tem que fechar o teu microfone, Luciana, para a gente ouvir melhor. Para mim, estava cortando o áudio da Annelise. Para vocês também? Sim. Annelise? Annelise, o teu áudio cortou bastante. Tenta falar mais um pouquinho. Vou desligar a câmera, quem sabe. Agora, está me ouvindo? Sim, então, assim, eu trazendo essa questão da gente reconhecer as diferenças, mas no pensar política para o grupo negro, por deficiência, seja, ou mesmo pelos tipos de deficiência. Muitos casos nesse sentido, fazer um recorte, por isso que a palavra, acho que a gente tem que discutir na perspectiva de uma educação inclusiva, né? Então, acho que na perspectiva de educação para todos, eu reconheço as diferenças, reconheço as deficiências, mas a política ela tem que ser pensada para atender a todos. E quando a gente fala do desenho da aprendizagem, um olhar para todos, ou seja, quando eu penso que ele vem do modelo da arquitetura, eu penso uma construção onde todos têm acesso. Então, eu tenho que pensar num plano de aula, numa política, onde que todos tenham mas cada um das suas limitações, mas que todos são capazes de aprender, né? Todos são capazes de aprender. Com a deficiência mais limitada que seja, mas todos têm capacidade de desenvolvimento. Né? Isso o Vygotsky traz muito claro, e tem muitas pesquisas que provam o desenvolvimento humano. Então, trabalhar com a política da educação especial é olhar aquele sujeito como um sujeito, né, com as suas capacidades, e não olhar para o diagnóstico, para o laudo. Né? Eu acho que a gente foca muito no laudo, e a gente... Né? E quando a gente pensa assim, atender a todos, e na época que não tinham neurologistas né, para dar laudo, mas nós tínhamos que atender. Eu acho que a educação, a gente, para além do laudo, olhar numa política, num atendimento, olhar para que, mesmo a deficiência, ter 800 autistas, mas cada um tem o seu jeito, a sua forma de aprender.
E a gente não... esse é o grande desafio, esse é o grande para nós da gestão e nós professores, né? E a política nacional, ela precisa também invocar essa... E eu acho que isso falta bastante para nós nos municípios, né? Essa discussão, essa questão de rever os conceitos que em 2008 cabia, mas 2025 não cabe mais, né? Então, esse lapso temporal, e aí a gente tem que se apegar, assim, aos autores, os estudiosos, a legislação em si, ela não dá como nós devemos trabalhar com a educação especial hoje dentro da rede. Como nós temos que trabalhar e como conseguimos, né? Que ferramentas que a gente dispõe hoje para possibilitar isso, né? Eu fiz parte de uma banca de mestrado na sexta-feira, não, na quinta-feira, na última quinta-feira, e quando o mestrando, que é agora mestre, né? Ele publicar o livro, ele escreveu um e-book com sugestões, estratégias de utilização das brincadeiras na educação infantil para o desenvolvimento de crianças autistas. Um material excelente, assim, muito bem desenhado, escrito, detalhado, e daí, depois, quando ele publicar esse e-book, eu compartilho com vocês, porque acho que é um material que isso estimula a gente a pensar, porque eu acho que o que nós temos visto, assim, que ferramentas que a gente dispõe para possibilitar isso que a gente quer, né? E aí, no material dele, ele mostrava que a brincadeira, ela de fato inclui todas as crianças, né? E ali ninguém se coloca como a pessoa que... todas as diferenças são vistas, mas essas diferenças não constituem desigualdades, né? Não produzem preconceito ou inferiorização, né? Então, enfim, o material dele é muito interessante, depois eu, quando possível, compartilho com vocês. Tinha uma outra questão que a Annelise trouxe, que agora eu já não me recordo mais, mas eu vou ler aqui o que a Ana trouxe, né, sobre Palmitos, né, a realidade de Palmitos. Um município menor, de 16 mil habitantes. Esse ano a administração está se mobilizando para que seja elaborada uma política de educação inclusiva própria. Até então, seguido o rumo, mais ou menos conforme o Estado. Já na escola em que atuo, por ser estadual, seguimos a política da educação especial do Estado. Penso que o professor do AE deveria ser efetivo e capacitado para trabalhar com a diversidade que se apresenta diariamente e que o segundo professor deveria ser unidocente, onde tanto o titular quanto ele possa ser responsável pelos alunos inclusos, por toda a turma, né? E que não seja somente no papel, mas que sim se efetive na prática diária, né? Que o professor, ele sendo unidocente, ele pode, então, atender todas as crianças, né? Não é só específico, né? Isso muda o paradigma, né? Muda a forma de ação. E é o que a gente espera, porque aquele professor, aquela professora, então, vai ter esse olhar sobre toda a turma, né? E buscando diferentes estratégias, possibilidades, caminhos, percepções, conceitos, né? Sobre as crianças, e aí, né? Buscando, então, aprendizagem. E a Franciele coloca, negar as diferenças é manter um modelo de educação que segrega e reduz. Nós estamos saindo de uma perspectiva de educação inclusiva que antes tinha um viés assistencialista e de um limitador para um modelo que inclui baseado nos direitos humanos, que não reduz os estudantes a um limite, mas a um panorama de possibilidades, né? É isso mesmo, Fran. Agora eu me recordo, quando eu coloquei Annelise e turma, né, sobre a questão da doença, porque está lá no DSM-5, né, está lá no Catálogo Internacional de Doenças, e daí esse eu acho que também é um ponto de bastante reflexão, porque a gente não quer enxergar, né, a gente não precisa enxergar a partir do laudo, né, mas aquele laudo, ele tem provocado, até hoje a gente precisa desconstruir isso, ele tem provocado um rótulo sobre o aluno, uma limitação mesmo sobre cada um estudante que aparece com um lado lá para nós, né?
enfim, é uma problemática também bastante de se pensar. A gente, né, não olhar para um laudo como um estigma, mas nas potencialidades e possibilidades múltiplas que se apresenta aquele estudante, né, para a sala de aula, né, enxergar como estudante que, né, é possível de se aprender e, enfim, né? Mas alguém gostaria de colocar alguma questão? A gente vai avançando, eu poderia ficar aqui até as 8, 9 horas conversando com vocês. Alguém mais gostaria de falar sobre a sua realidade, sobre esses aspectos? São muitas questões para a gente refletir. Eu acho que a ideia, assim, eu não pretendo nunca trazer respostas prontas ou ideias fixas ou deterministas, né? A ideia é a gente estimular o pensamento e pensar, né? Essas múltiplas formas de se enxergar e pensar para a gente, né? Até onde vai o nosso pensamento, as nossas conclusões e onde a gente chega, né? Mas alguém? Ninguém mais quer falar? Pronto. Então, pessoal... Eu tenho uma dúvida ali em relação ao trabalho do PP, né? Tem um modelo próprio ou eu escrevo no Word e anexo o documento? Como é que eu faço? Eu fiz, na verdade, lá no fórum. Achei que era por lá, mas não é. Então, Annelise, no fórum, sim, vocês participam, mas também é que são duas partes sobre o PPP. Vocês vão pegar o PPP e analisar. Primeiro, tem um ícone lá na barra, no menu lateral à direita, tem lá um ícone chamado pesquisa. Lá em pesquisa, vocês vão acessar um roteiro de análise. Esse roteiro ele tem 6 perguntas e aí fala sobre o PPP. Então, vocês vão responder lá, marcar, né, check, lá onde se encaixa. Tarefas? Não. Onde? No acervo? Tá lá em pesquisa. Mas aonde é que eu entro na... Tá bem embaixo. Lá no menu lateral, tá bem embaixo, lá tá escrito pesquisa. Ok. Uhum. Para a Jassana, era a Jassana que não estava conseguindo acessar Já consegui. Deu certo? A Jassana não estava conseguindo, né? Aí agora eu tentei entrar ali, até aparece ali que tem que anexar. Mas eu botei no fórum, né? Deu essa pesquisa, então eu já respondi. Na verdade, tem que fazer as duas. Mas então, eu estava entrando e não dava nada. Agora, quando estava conversando, aí entrei, aí tem lá os tópicos, tem que anexar. Mas... Para vocês aparece como anexar, não é só responder os itens, não? Deixa eu ver. Que eu não consigo visualizar como vocês. Para mim, aparece só as respostas já realizadas, como se fosse só para vocês marcarem as opções ali, né, que se dão. Mas você também vai fazer assim, a casa só está faltando tal atividade, né? Porque eu recebo um e-mail, eu recebi semana passada, cursista, não sei o que e tal. Porque vai que a gente está indo para um caminho errado e fez, e, né? Isso. Ali, quanto ao PPP, é como você disse, a gente vai selecionando e preenchendo. Daí depois o anexar é o arquivo do que também é no fórum que a gente escreve lá como mensagem. Daí lá no que eu tinha falado na aba da tarefa, ele pede um arquivo em PDF, mas daí é a segunda parte, a parte da análise que ele pede o arquivo, né? Ali da pesquisa do PPP, não. Daí a gente vai assinalando e colocando, tem opção de outros, pode escrever alguma coisa, né? Mas não gera um arquivo. Sim, então são essas duas tarefas, né? Que a partir da análise do PPP é participar ali no ícone pesquisa, respondendo então aqueles tópicos. E aí a segunda parte, que é participar no fórum. Essas duas atividades que precisam ser feitas. A primeira ali do item pesquisa, essa atividade vale 4 pontos, e
o fórum, a participação vale 5, de acordo com aqueles critérios que são cobrados ali, se atende toda a proposta, né? Então, são 9, mais a apresentação no fórum de apresentação, mais um ponto, então, fechando os 10 pontos do módulo 1. Então, essa é a avaliação geral, né, do módulo 1. Ok, Annelise? Ok. Me fiz entender? Obrigada. Nada. E, eventualmente, se vocês têm alguma dúvida, estão fazendo atividade, podem me mandar no WhatsApp, tá? Fiquem à vontade, eu respondo assim que possível, tá bom? E a gente pode também sempre trazendo essas dúvidas aqui no grupo. Eu recebi uma orientação, e até a gente vai discutir, porque em alguns lugares, né, uma orientação foi que a gente faria encontros toda semana, e aí, né, para a gente poder discutir, conversar, debater, mas teve uma outra orientação que seria só um encontro por mês, para cada módulo, perdão, um encontro por módulo. Então, eu ainda estou aguardando a orientação correta, né? Como é um curso nacional, gente, são muitas turmas, então, eventualmente, alguma orientação vem truncada para a gente, e aí a gente também tem que... Enfim, eu deixo vocês sabendo se a gente vai continuar com os encontros semanais, né? Que são ótimos, porque a gente pode, né, compartilhar e pensar bastante. Enfim, vou conversando com vocês lá no grupo de WhatsApp, vou ler as participações de vocês, e quem estiver devendo alguma coisa que eu verificar, eu escrevo lá no privado, no WhatsApp, para que daí vocês atendam, então, e ninguém fique prejudicado. Tá ok? Ótimo, obrigada, professora. Luciana, daí a formação de grupos para a questão do vídeo, daí é na próxima aula. Isso, daí... se a gente conseguir se encontrar, né, se puder, né, a gente fazer os encontros semanais, semana que vem, então, a gente pode, né, usar esse momento para construir os grupos, mas é só para a semana que vem. Então, essa semana ainda vocês, é uma semana de estudo do módulo 3, para a semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente daí inicia o módulo 2, né, e iniciando o módulo 2, aí faz a constituição dos grupos, né, e vocês podem usar o grupo de WhatsApp para se juntarem, conforme vocês, né, tenham afinidade ou, né, conforme venham melhor. Professora, há a possibilidade de a gente ver se tem mais pessoas de Blumenau, ou seja, outro município, cada região, ou é importante fazer essa troca e como é que vai ser organizado? A elaboração do vídeo, ela é bem livre, vocês podem se juntar em pessoas de diferentes lugares, né? Eu acho que a gente tem uma pessoa do Paraná, eu acho que no nosso grupo, a grande maioria aqui de Santa Catarina. Se juntem nos grupos que vocês, né, não têm necessidade de ser do município, né? Se conseguir ser do município, achar, né, interessante, façam, senão podem pegar... E aí, a elaboração do vídeo... como é um trabalho em equipe, cada pessoa pode fazer, né, a construção de uma das partes, ou uma pessoa pode fazer a elaboração, a outra faz a gravação, a outra faz a edição, tudo isso descrito, né? Então, a elaboração mesmo é livre para vocês definirem como acharem melhor, né? Dentro daqueles critérios ali, né? Deixa eu ver se eu acho aqui como é que é. Eu sei que é um vídeo até de até 10 minutos, né? Deixa eu ver o que mais. Mas pronto, a orientação sobre o vídeo, daí eu passo melhor semana que vem, né? Para daí a gente, essa semana, concentra quem não deu conta de fazer as atividades do módulo, faz as atividades, e semana que vem a gente pensa nessa outra avaliação. Jassana, pode falar. Certo. Então, assim, falando até dos grupos, a gente faz com o nosso grupo, que a nossa turma é 7. Porque eu tenho amigas minhas da minha escola que também estão fazendo esse curso, só que uma está no grupo 30 e pouco, outra está no grupo em outra turma, no caso, né? Ou tem que ser do nosso grupo, da nossa turma? A orientação é que seja do grupo da turma, por conta da avaliação. A orientação dada pela coordenação, né? Mas, enfim, se a gente pudesse... Então, a gente botar lá no grupo do WhatsApp, colocar o seu nome e dizer que local lá, de qual município, né, ou cidade,
E aí, então posso fazer contigo, que é próximo, de repente a gente pode se encontrar, conversar e ver como fazer o vídeo. Cada um vai botando ali só, Palhoça, né? Florianópolis, Joinville, Blumenau, que aí a gente consegue. Então tá, me diz porque eu moro próximo. Eu acho que vai ficar mais tranquilo, não sei, uma ideia. Sim, podem usar o grupo de WhatsApp para isso. Ele tem essa proposta. Vocês podem, caso, né, morem em municípios distintos, podem usar o Google Meet, né? Tem essas ferramentas, né, de virtuais de encontro. De repente podem usar isso, até mesmo o WhatsApp, a criação de grupos. E aí, para encontrar, tem essas ferramentas digitais também, né? Vocês, né, vão construindo aquilo que mais se encaixar na realidade de vocês. E se vocês precisarem de algum auxílio, podem sempre me contactar, ok? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida ou questão? Annelise está falando? Muitas dúvidas, mas a gente vai tirar ao longo do tempo. Sim, a gente tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas, sim. Eu também. Apesar de que nós fizemos esse curso antes para poder nos preparar, né? Só que são várias questões que vão aparecendo no meio do caminho, né? Mas, enfim, a gente vai buscando solucionar. E a Ana diz, né? Só mais distante, se quiserem visitar o Oeste, é um sonho. Um dia eu vou visitar o Oeste. Eu sou de Joinville, né? Então, fica bem longe. Então, meninas, Aonde? estamos... Longe? Do Oeste? Eu não sei... A Ana... Prof, Ana não disse... consegue me ouvir? Sim. Sim, pode falar. Sim. Meu lote não foi habilitado a câmera, então. Mas, assim, sim, é longe. Acredito que de Joinville, uns 700 quilômetros por aí. Qual é a cidade? Palmitos. É próximo de Chapecó, assim, para você se localizar. Sim, é que eu estou em Blumenau há 20 anos, mas eu vim do meio oeste também, Videira. É próximo, é Daqui para meio do cima. caminho, mais ou menos. Mas, Tá bom. assim, eu conheço Joinville e hoje o clima está bem de Joinville. Úmido, frio, chuva. Uhum. Mas vamos lá, A professora prof. Luciana é de Assim, Joinville? Sou de Joinville. Já estive em vários outros lugares já, mas voltei a Joinville. Então, meninas, mulheres, né, professoras, muito obrigada pelo encontro de hoje. A gente sai sempre, acho que, com mais dúvidas e questões do que certezas, né? Isso é importante, né? A formação acho que ajuda a gente a se movimentar e duvidar das nossas certezas, né? Muito obrigada pelo encontro, pelo debate. Espero que a gente tenha ainda bastante outros encontros e debates e a gente construa aqui, né, a formação, assim como vocês também estão em processo de formação, né? Professora sempre está em processo de formação também, né? Então, muito obrigada, uma boa semana para vocês e contem comigo sempre. Valeu, obrigada, professora, por esses momentos. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.